Queridos irmãos e irmãs da comunidade Sementes do Verbo, queridos membros da Aliança, e queridos amigos que se juntam a nós por esse percurso de formação mensal, vamos ver hoje, nesse mês de outubro, que vem de começar, a partir do compêndio, página 490, a liberdade missionária através de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse mês é um mês missionário na Igreja. Foi em 2019 que o Papa Francisco decretou que o mês missionário extraordinário da missão será cada ano em outubro. E ele chamou nessa ocasião, em 2019, há 2 anos atrás, ele declarou esse mês missionário extraordinário quer ser uma sacudida que nos provoca a ser ativos no bem. No notário da fé e guardião da graça, mas missionários. Não devemos ser notário da fé nem guardião da graça, mas transmitir, missionarizar, missionar, nos tornar uma vida missionária. Então, depois dessa longa pandemia, eu acho muito importante de renovar nossa vocação missionária e de toda a nossa comunidade também, e com a Igreja, nesse mês de outubro particularmente. Entramos agora num tempo post-Covid, se podemos dizer assim, e graças a Deus as missões recomeçam, os acolhimentos, os retiros em nossas casas recomeçam, e são bons sinais. Então devemos aproveitar e não demorar para recomeçar e nos deixar sacudir, como o Papa Francisco diz, para nos tornar discípulos missionários. O tema, a intenção do Papa Francisco desse mês de outubro é ser discípulos missionários da nova evangelização. Então, justamente, corresponde completamente à nossa vocação comunitária. E o Papa apresentou a parábola dos talentos, Mateus 25, que mostra que não podemos guardar, conservar de uma maneira medrosa, mas devemos fazer fructificar. E nossa fé vai crescer, nossa esperança vai crescer na medida que nós transmitimos. E nossos talentos, nossos carismas é a mesma coisa. Mas nos fechamos uma pequena vida estreita, mas as coisas vão diminuir e a chama vai diminuir. Então, devemos fazer fructificar com audácia e criatividade. Como, nesse mês de outubro, cada um poderia se perguntar como eu vivo minha vida missionária? Qual é minha vida missionária? Qual é a qualidade de vida missionária que eu quero viver, acordando cada manhã, fechando o dia no final da noite? Qual é essa exame de consciência que eu deveria fazer? Qual é a qualidade de vida missionária que eu quero fazer passar em toda a minha vida, minha existência, e sobretudo agora, depois desse grande inverno que adormeci muitas energias na Igreja. Agora é tempo de acordar por uma vida que volta à missão. Um santo jesuíta chileno, Santo Alberto Utardo, que foi canonizado em outubro de 2005 pelo Papa Bento XVI, e que o Papa Francisco cita, disse: é bem não fazer o mal, mas é mal não fazer o bem. É bem não fazer o mal, ok. Mas é mal não fazer o bem, esterilizar o bem, esperar um dia melhor para fazer o bem, esperar que amanhã eu vou ter mais possibilidades. Não, é mal de deixar passar. É um pecado por omissão, diz o Papa Francisco. E o Papa Francisco acrescenta: viver de omissões é renegar a nossa vocação.
a omissão e o contrário da missão. Missão, omissão. Então, omissão é o contrário da missão. O que você esquece? O que você omite de fazer de teus dias? Segundo Paulo, 2 Coríntios 9, 7, Deus ama a quem dá com alegria. Não de uma maneira arrastada, pesada e obrigada, não, mas de um bom coração, dá tudo de bom coração. Bom, então, cada um de nós precisa, por isso, de pedir ao Espírito Santo essa força do Cristo ressuscitado, porque não nos tornamos missionários à força de vontade própria humana, não, é rapidamente limitada, mas pela graça do Espírito Santo que nos envia, que nos capacita para ser testemunho. E também esse mês de outubro é o mês mais teresiano do ano. Mais teresiano porque 1º de outubro, a festa de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que foi proclamada padroeira das missões do mundo inteiro, e a festa de Santa Teresa, a Madre Teresa, que foi a madre de Santa Teresinha do Menino Jesus, de modo particular no Carmelo, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, do 15 de outubro. Então, é por isso que eu pensei ver como podemos receber esse novo dinamismo missionário através da escola teresiana. Então, primeiro ponto que eu quero sublinhar, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Ela foi proclamada padroeira das missões, justamente interessante por uma irmã de clausura, que nunca saiu de seu Carmelo. Como é possível? Missionária. Então vamos ver com ela justamente como ela se tornou a partir da sua vida na família Martin. Ela viu justamente com sua família no século, na época dela, a partir de 1850, na França, tem uma onda missionária muito forte, uma renovação missionária. No século XIX, foi um século muito missionário, e muitas pessoas jovens se oferecendo para ir em missão até a China, até os extremos do mundo, os confins da Terra, que saíram para a Ásia, Oceânia, Américas, África, e ela participou, viu com sua família. Meu Deus, essa congregação, esse jovem delicieux da região que se oferece para ir em missão. E ela mesma vai dizer, eu entrei no Carmelo, há 15 anos, que ela entrou no Carmelo, para salvar as almas. E, sobretudo, rezar pelos padres, pelos sacerdotes. Ela disse isso no manuscrito. Ela entra no Carmelo não para fazer sua vocação a ela, cultivar sua paz interior, sua vida de união a Deus, de uma maneira fervorosa e piedosa. Não, ela entra no Carmelo para salvar as almas. E ela vai dizer, depois de seu Natal 86, que marcou muito a vida de Teresa, ela diz que foi sua completa conversão, ela vai fazer essa experiência depois do Natal 86, quando ela diz, eu percebi a caridade que entrou em meu coração. Se sentir chamada a ser missionário é a partir da caridade. Eu não quero guardar as coisas para mim. Eu vejo que muitas pessoas precisam de ajuda. E então, ela descobriu seu primeiro filho, como ela chama. Primeiro filho, Pranzini. Pranzini é um assassino, é um homem, um ladrão terrível que na França foi preso. Ele matou não sei quantas pessoas. E ela conta justamente isso no seu manuscrito. Ouvi falar de um grande criminoso que tinha acabado de ser condenado à morte por crimes horríveis. Então, ela declara a verdade. Ela não vai dizer que é um rapaz gentil. Ela vai dizer um grande criminoso,
condenado à morte por crimes horríveis. A verdadeira misericórdia não é de esconder, de ser bonzinho, é uma falsa compaixão de ser bonzinho. Não precisa de uma vida missionária para dar uma falsa compaixão e ser bonzinho. Não, de dizer a verdade. Ele foi condenado à morte por crimes horríveis e que todo levava a crer que morreria em pecado. Mas ele recebia a verdadeira compaixão, quis a todo custo impedi-lo de cair no inferno. Ela percebeu esse homem vai direto no inferno. Para conseguir, usei de todos os meios inimagináveis, sentindo que de mim mesma nada poderia. Ofereci a Deus os méritos infinitos de Nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Então ela vai interceder realmente por esse homem. Ela recebe essa força, essa graça de uma intercessão, de uma oração de súplica. E a partir desse desejo e desse dia de salvar as almas, se fortaleceu cada vez mais esse desejo da salvação das almas. E uma declaração da vida de Teresinha, eu marquei aqui na página 493, que resume a vida de Santa Teresinha e que reflete bem a sua consciência missionária, quando ela vai dizer: Sabeis, Senhor, não tenho outro tesouro senão as almas que vos dignaste unir a minha. Foste vós que me confiaste esses tesouros. Rogo e por aqueles que me deste, porque são vossos. Ela quer interceder pelas almas, ela quer conquistar almas salvas por Cristo. Então, irmãos e irmãs, você pode perceber que nos tornar missionários não é só uma simples generosidade humana, um instinto de sair um pouco de minha vida monotona. Não, não basta. Precisa verdadeiramente do Espírito Santo e precisa dessa verdadeira caridade que entrou no coração da Carmelita de Lisieux e que, a partir desse momento, dessa caridade que propulsou um coração de intercessão, né, e de verdadeira compaixão. Então, por causa da sua saúde fraca, ela não conseguia sair de Lisieux por um outro Carmelo. Mas, na época, o Carmelo de Lisieux foi o primeiro de outros Carmelos a enviar irmãs carmelitas na Ásia. Por exemplo, no Vietnã, né? Lisieux foi o primeiro a enviar no Vietnã, em 1861, a Saigon, e em 1895 a Hanoi, 2 carmelos no Vietnã, que falavam a língua francesa, 2 carmelos que foram fundados e jovem carmelita que podia ir. Infelizmente, Santa Teresinha não podia fazer isso por causa de sua saúde. Ela tinha já sinais de tuberculose, então é impossível de poder viajar, hein? Como também nosso bom Padre Jacques, que queria entrar nas missões estrangeiras, não foi enviado por causa de sua saúde. Ele teve doença infecciosa grave na infância. E ela se reconhece também na vocação de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, e que foi enviada para proclamar a ressurreição, e também como Santa Joana d'Arc, uma outra santa francesa, conquistadora e guerreira, Santa Joana d'Arc. Ela se reconhece, mesmo se ela é chamada a ser de clausura, ela se reconhece nessas almas missionárias. Segundo ponto, sua vida de clausura oferecida por 2 missionários. Como é possível isso? 17 de outubro de 1895, a priora superior do Carmelo, Madre Inês de Jesus, confiou a oração
e a intercessão de Teresinha, que tinha, nessa época, 22 anos, ela morreu aos 24, 22 anos, um jovem seminarista de 21 anos, da diocese de Lisieux, Maurice Bellière. Maurice Bellière, um jovem que escreveu uma carta à priora do Carmelo, dizendo a Madre Teresa d'Ávila que me inspirou de fazer essa carta. E ele diz, pedindo que uma carmelita se dedicasse especialmente à salvação da alma dele e o ajudasse com suas orações e sacrifício, quando missionário, a fim de salvar muitas almas. Prometia lembrar-se sempre dela, que passaria a ser sua irmã, quando pudesse oferecer o santo sacrifício. Muito bonito, hein? O seminarista já preparava que quando ele seria padre, ele vai oferecer a missa cada dia por uma carmelita que ela vai oferecer oração, intercessão, sacrifício, oferenda espirituais para ele. E então, a prioresa do Carmelo de Lisieux respondi positivamente e Teresinha entrou em oração com seu papel de intercessor, comparando a batalha de Josué na planície, quando durante esse tempo Moisés elevava as mãos na montanha para interceder. Então, Josué na planície era Maurice Bellière, esse missionário, e ela, no Carmelo, parecia Moisés, suplicando durante esse tempo. E então ela cita justamente essa oração de 1895, página 494. Tu bem sabes, Senhor, a minha única ambição é dar-te a conhecer e a amar. E agora o meu desejo será realizado. Eu não posso deixar de rezar e de sofrer, mas a alma a qual te digna unir-me pelo doce vínculo da caridade irá combater na planície para conquistar corações para ti. E eu, na montanha do Carmelo, suplicar-te-ei que lhe deis a vitória. Eu te suplicarei de lhe dar a Josué, Maurice Bellière, na planície, a vitória. Muito bonito. Então, eu acho que esse modelo de uma carmelita que reza por um seminarista, futuro padre, eu acho que seria muito bom de fazer nós também, nossa comunidade. Temos 10 seminaristas lá, nesse momento, em Belém. Eu acho que seria muito importante que almas consagradas se consagrem a rezar cada dia e oferecer sacrifício e coisas de combate espiritual por nossos irmãos. Claro que podemos pedir ao Carmelo de fazer, mas eu acho que temos a graça em nossa comunidade de ter irmãs também consagradas que poderiam oferecer e fazer esse câmbio. Então, através dessa oração, no espírito de Teresinha, página 496, sem poder ser missionária no terreno da missão, ela queria ser missionária pelo amor e a penitência. Ela vai dizer isso, não podendo ser missionária através da ação, quis ser-lo por amor e penitência, como Santa Teresa, minha madre, Teresa d'Ávila. E lhe suplico, meu reverendo padre, peça por mim a Jesus, no dia em que ele se dignar descer pela primeira vez do céu por tua voz, quando ele será oferecido na Santa Eucaristia pela primeira vez, peça-lhe para abrasar-me com o fogo do seu amor, a fim de que eu possa, a seguir, ajudar o Senhor a acender esse fogo nos corações. Você percebe
como esse cambio, esse intercambio entre um missionário que justamente no terreno missionário para conquistar as almas e salvar as almas, e ela, perdida na clausura, ela oferece todos os momentos de sua vida. Então, é muito bonito. Esse jovem, Maurice Bellière, depois vai sair da França para o noviciado dos padres brancos. Você pode ler isso, página 495. Ele vai embarcar da França para o noviciado dos padres brancos, missionário da África, na véspera da morte de Teresinha. Então, é interessante de ver que, finalmente, à véspera da morte, ele será enviado em missão. Então, podemos pensar, mas como é possível essa retrospectiva de graça que ela vai obter por ele? Porque, de fato, 1º de outubro de 1897 é o dia do nascimento de Teresinha para o céu. Mas, um ano depois, esse Maurice Bellière declarou, depois de ler História de uma Alma, ele diz que ele foi muito contente. Eu mal tinha lido a primeira parte quando parei perplexo, desconcertado. Deus está aqui. Eu estava chorando. Os 2 missionários que estavam implorando o céu com orações e lágrimas, eu era o primeiro deles. Que bênção para mim. E um ano depois da missão de oração pelo irmão Maurice Bellière, Teresinha recebeu de sua priora o segundo irmão que lhe foi confiado, o padre Adolphe Rouland, de 24 anos e que se preparava a ser enviado na China. E a madre recebia o cuidado de esclarecer a Teresinha que ela tinha que aceitar esse novo irmão sem escrúpulos. Então, Teresinha levou muito a sério esses acompanhamentos através da oração. Ela acompanhou só 2. Podemos pensar que não são muitos, mas é assim. Ela enviou 17 cartas para esses 2 missionários. A correspondência dela foi bem mais importante. Então, ela vai dizer, não podendo ser missionária através da ação, quis sê-lo por amor e penitência com Santa Teresa, minha madre. Já limos essa passagem. Então, o padre Rouland depois partiu da França pela China e expressa sua gratidão à pequena carmelita que o encarrega em sua oração. Parto feliz, diz esse jovem padre de 24 anos, porque sei que o nosso apostolado, isto é, o teu e o meu, será abençoado pelo bom Deus. No Monte Carmelo, uma alma rezará pelo sucesso dos braços daquele que lutará na planície. Ele utiliza a mesma imagem. Teresinha foi também muito conquistada por Théophane Vénard, um jovem martírio do Tonkin, que morreu aos 31 anos e que era também sacerdote das missões estrangeiras. Ele foi canonizado em 1988 pelo Papa São João Paulo II. E depois ela escreveu ao padre Rouland: digo que com alegria partiria para o Tonkin se Deus se dignasse chamar-me. Ela não desanimava de poder ser enviada. Isto o surpreenderá talvez. Não é um sonho que uma carmelita pensa em partir para o Tonkin. E ela fez um poema na glória desse martírio, Théophane Vénard, que foi canonizado por João Paulo II. Sorrindo, tu soubeste como viver e morrer. Esta ideia de viver o martírio na alegria estimula esta chamada para ir à missão. Então, ela vai pedir à sua madre, Maria de Gonzaga, essa proposta. Elas vão decidir, as duas, de fazer uma novena para saber se é de Deus.
Elas fizeram a novena a Teofano Venar, justamente, mas no final da novena, o que acontece? Teresinha recomeça a tossir e recomeça a doença. Então, é impossível de ser candidata para ir no Vietnã ou na Ásia como missionário. Terceiro ponto, vossa irmãzinha, ela que fala, vossa irmãzinha cumprirá suas promessas e voará para as regiões longínquas que estáis a evangelizar. E se toda que ela não conseguir viver na terra, Teresinha pensa que um dia no céu será possível de ser essa verdadeira missionária que não tem limite, justamente. O martírio, ela vai falar do martírio do coração, que não é menos fecundo que a efusão de sangue. O martírio do coração não é menos fecundo que o martírio de sangue. Ela escreveu ao padre Roland, realmente não é prático ser composto de corpo e alma. Este miserável irmão asno, hein? O burro. Esse miserável burro, como chamava São Francisco de Assis, falando do corpo, hein? Tolhe com frequência sua nobre irmã e a impede de lançar-se para onde quer. Ela se lamenta que seu corpo impede ela justamente de poder ser livre, hein, para anunciar. Então, vocês que são de boa saúde, hein, você não deve reduzir esse campo missionário. Se tua saúde permite, então, ofereça-te pela missão, oferece tua juventude, tua energia, tua saúde, para poder justamente conseguir salvar almas, conquistar almas, como ela tinha esse fogo em seu coração. Ela vai escrever ao padre Roland em 1897, ela se aproxima de sua morte. Toda a vida missionária é fecunda em cruz. A verdadeira felicidade é de sofrer. E para viver, precisa de morrer. Toda vida missionária é fecunda em cruz. E a verdadeira felicidade é de sofrer. E para viver, precisa de morrer. Nessa mesma carta, ela escreve, página 498, o martírio é um privilégio dado por Deus para semear a terra, e muito mais pelo sofrimento e pela perseguição do que por brilhantes pregações, que ele quer firmar seu reino nas almas. Então ele vai dizer, o que vai semear um verdadeiro martírio do coração é pela aceitação do sofrimento e das perseguições, bem mais que pelas pregações, que ele quer firmar seu reino nas almas. Então, oferece também tuas dificuldades, oferece tuas penas, tuas cruzes, tuas perseguições, tuas doenças, também é uma intercessão, é uma oferenda missionária, isso. Eu acho que nós, como missionários, devemos utilizar essa reserva de graça, que são as pessoas que são na cama, que são deficientes, que são paralisados, que são doentes. Oferece, minha irmã, meu irmão, por favor, sustenta nossa missão de tuas orações. Vamos daqui a pouco abrir uma nova casa de pessoas idosas na região do Rio de Janeiro, na diocese de Nova Iguaçu. E eu acho que essas pessoas, no final da vida, não são sem missão, não são sem vida missionária. Elas podem dar uma oferenda muito poderosa, oferecendo
seus sacrifícios, suas penas, suas privações, suas provações de saúde, justamente por missionário. Quando Santa Teresinha, na sua célula, andava, as outras irmãs diziam, o que a senhora faz andando assim? E ela respondia, eu ando por missionário. Eu ando por missionário. Então, tudo que não é oferecido é perdido, dirá outro missionário, Pierre Serac, missionário na Índia, jesuíta, santo jesuíta do século XX. Então, o que não é oferecido, não é dado, é perdido. Depois, ela vai dizer ao padre Roland, ela é a 3 meses de sua Páscoa, página 498. Crede, meu irmão, que vossa irmãzinha manterá suas promessas e feliz sua alma, liberta do peso do involucro mortal, voará para as regiões longínquas que estáis a evangelizar. Meu desejo é continuar trabalhando pela Igreja e pelas almas, diz Teresinha. Pedirei para vós a palma do martírio e estarei perto de vós, sustentando a vossa mão para que colha sem esforço essa palma gloriosa. E depois, com alegria, voaremos juntos para a pátria celeste, cercado por todas as almas que tiverdes conquistado. Ela vai incentivar esse padre missionário, esse jovem, padre Roland, que será na China, que irá na China depois, que vai passar quase toda a sua vida na China. E então ela vai incentivar ele a dar sua vida até o martírio. Estarei perto de vós. E então Santa Teresinha foi eleita padroeira universal das missões, sem sair do Carmelo. Decisão tomada pelo Papa Pio XI e declarada 14 de dezembro de 1927, co-padroeira das missões, no mesmo pé de igualdade com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, o grande jesuíta, amigo de Santo Inácio de Loyola, do século XVI, espanhol, que foi o grande evangelizador na China. Com São Francisco Xavier, ela é santa padroeira de todas as missões do mundo inteiro. Ela declarou, a partir de seu Carmelo, há muito não me pertenço, entreguei-me totalmente a Jesus. Portanto, ele é livre para fazer de mim o que quiser. Deu-me a atração por exílio completo, fez-me compreender todo o sofrimento que eu encontraria, perguntou-me se estava pronto a esgotar o cálice da amargura. E então podemos perceber a entrega completa dessa pequena carmelita. Mas eu vou concluir com esse ato de oferenda ao amor misericordioso, que com certeza é o maior exemplo de oferenda que ela sabe fazer a Deus. Ato de oferenda ao amor misericordioso. Qual é teu ato de oferenda? Que será realmente missionário de tua vida desse mês de outubro, desse tempo pós-pandemia, desse final de ano 2021. E vamos ler, que é citado na página 500. Tenho, pois, certeza de que atendereis meus desejos no céu. Eu o sei, ó meu Deus, quanto mais quereis dar, tanto mais impelis a desejar. Sinto em meu coração desejo imenso, e é com confiança que vos peço que venhais tomar posse de minha alma.
quisera consolar-vos da ingratidão dos perversos, e vos suplicando que me tireis a liberdade de vos ofender. Interessante que justamente esse ano que foi sobre o tema da liberdade, Santa Teresinha suplica a Deus de tirar dela a liberdade de ofender Deus. Que não existe a mínima ofensa feita a Deus. Ela suplicou a Deus de tirar essa liberdade de poder ofender a Deus. Então, todas essas oferendas, né, como ela dizia também, colher uma alfinete no chão por amor, faz parte desse tipo de oferenda. E uma vida, pequena vida simples, mas completamente transparente e oferecida a Deus. Isso é também a parte da vida missionária que o Senhor deseja em cada um de nós. Então, que nosso Senhor, pela força do Espírito Santo, renova nossas casas, nossas saídas missionárias, nossas oferendas também por aqueles que não sairão, que ficarão em casa, que esse espírito, essa vida, essa chama missionária, até as perseguições e o martírio, para ganhar as almas e ganhar a palma do martírio, a palma da gloriosa vitória de Deus em nossa vida, que isso seja realmente renovado durante esse mês de outubro em cada um de nós, missionários, e em toda a nossa família espiritual. Semente do Verbo. Que Deus vos abençoe.